Fala galera, João das Contas aqui mais uma vez hoje para a gente dar continuidade aí ao nosso curso gratuito, né, para o Enem. Vamos falar, como vocês já estão vendo aí no título, né, de múltiplos e divisores. Nessa aula a gente vai ver os critérios de divisibilidade que a gente aprende lá no maternal, o algoritmo da divisão e uma utilidade bem útil, né, para ele. A gente vai ver MMC, MDC, números pares, números ímpares e o número de divisores naturais de um número. Sim, tudo isso nessa aula, mas é algo bem tranquilo da gente ir passando aqui, tá? Então, recados iniciais, não esquece de dar like, se inscrever aí, divulgar isso, que é um curso gratuito, link na descrição aí com material completo para você. E vamos lá começar a falar de critérios de divisibilidade. Cadê o mouse? Achei o mouse. Veja só, minha gente, ó. Como eu falei e brinco, né, sempre, isso aqui a gente vê lá quando a gente é criança e tal, quando tá aprendendo multiplicação, né? E é bastante útil para quando a gente vai fazer contas com fração, contas que a gente vai simplificar, vai fazer, efetuar alguma divisão, tá? É bastante útil você saber por qual número ali você pode dividir. E para isso, a gente tem todos esses critérios aqui de divisibilidade. Veja só, tá? O critério de divisibilidade por 2 basta que o número seja par. Então, para um número ser par, ele tem que ter terminado em zero, né? Ou em algum número par. 2, 4, 6 e assim por diante. Veja só, colocou exemplos aqui, né, absurdos. Mas como é que eu sei que esse número todo aqui, ó, que número é esse? Vamos ver aqui. Tan, tan, tan. 12 bilhões 548 milhões 755 mil 692. Como é que eu sei que esse número de certeza absoluta é divisível por 2? Porque ele é par. Ele termina aqui, ó, em 2. Mesma coisa para esse, mesma coisa para esse aqui. Lembrando, né, para ser par, basta terminar em um número par. O critério de divisibilidade por 3. Esse aqui eu nunca esqueço, eu achava o máximo isso quando eu era criança, né? Basta, ó, com que a soma dos algarismos, muita atenção, a soma dos algarismos seja divisível por 3. Primeiro de tudo, né? Algarismos, a gente utiliza muito esse conceito lá na análise combinatória, né? Probabilidade também. Os algarismos são os números que formam os números. Como assim, né? De 0 até 9. Perceba que qualquer número depois de 9 vai ser formado por números que vão de 0 até 9. Por exemplo, 22 é o 2 junto com 2. 54 é o 5 formado com 4. 131 é o 1 junto do 3 junto com 1 depois, né? Centena, dezena, unidade. Então, os algarismos que vai de 0 até 9, são os números que vão de 0 até 9, são os números que formam os 10 algarismos, né? São os números que vão formar os outros números. Então, dito isso, para ser divisível por 3, basta que a soma desses algarismos seja divisível por 3. Então, veja só. Como é que eu sei que número é esse aqui, ó? 12.557.578. Como é que eu sei de certeza absoluta que esse número que é par, veja só, né? É par, termina em 8. Como é que eu sei que ele é divisível por 3? Vamos somar os algarismos. Vamos somar esses numerozinhos aqui que formam um númerozão. Então, ó, 1 mais 2, 3, mais 4, 7, mais 5, 12, mais 7, 19, mais 5, 24, mais 7, 31, mais 8 dá 39. Oxe, 39 é divisível por 3? Se você não souber que é divisível, né, vai dar 13 a divisão, você ainda pode pegar, olha, essa soma aqui, ó, deu 39. Como é que eu sei se 39 é divisível por 3? Você faz a redundância aqui, né? 3 mais 9, somos algarismos. 3 mais 9 vai dar 12. E 12 está na tabuada do 3. Portanto, é divisível por 3. Ah, mas se eu não lembrasse que 12 era divisível por 3. E pelo amor de Deus, né? Olha, 12. 1 mais 2 dá quanto? 3. E 3 é divisível por 3. Então, I rest my case, eu encerro o caso aqui. Basta você somar os algarismos e verificar se essa soma desses algarismos é divisível por 3 ou não, tá bom? Veja esse número aqui, ó, 78.945. Se a gente somar os algarismos, ó, 5 mais 4, 9, mais 9, 18, mais 8, 26, mais 7 aqui vai dar 33, né? E 33 é divisível por 3. Dá 11 essa divisão. 18 está na tabuadinha, né? Do 3, mais 1 mais 8 aqui, ó, dá 9. Então, basta que a soma dos algarismos seja divisível por 3. Para ser divisível por 4, ó, basta que o número formado, atenção, não estou falando de soma, o número formado pelos dois últimos algarismos, tá? É o número
formado e não a soma dos algarismos. Presta atenção aqui, viu? Então veja só. Como é que eu sei que esse trolhoço aqui é divisível por 4? Porque se eu separar os dois últimos algarismos, ó, eu formo o número 96. E 96 é divisível por 4. Sabe quanto é que isso dá? Deixa aí nos comentários. E 124? Como é que eu sei que 124 é divisível por 4? Porque se eu juntar aqui os dois últimos algarismos, tá? 24 vai formar o número 24. E 24 eu sei que é divisível por 4, tá bom? Vai dar 6 aí essa divisão. Para quem está tentando aí, né, a divisão de 96 por 4, isso aqui vai dar 24, tá? 96 dividido por 4 dá 24. Então, se os dois últimos do seu número que você está vendo se é ou não divisível por 4, se os dois números finais aqui formarem um número divisível por 4, então o número inteiro é. A divisão por 5 é algo que eu acho que muita gente aprende na escola e nunca esquece, né? Basta o número terminar, ó, em 0 ou em 5. Então, todos esses números aqui, ó, eu tenho certeza absoluta que são divisíveis por 5, ou seja, a divisão dá um resto zero, né? Quando eu divido, resta zero ali. Divisão exata, porque eles terminam em 0 ou em 5. A divisão por 6, olha aqui que interessante, ó. A divisão por 6, basta que o número seja divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, veja aqui, eu peguei o mesmo exemplo que estava ali em cima. Esse aqui, 12.457.578. Esse daqui, né? É o mesmo exemplo, ó. É o mesmo exemplo. Por que que eu sei que esse número aqui, de certeza absoluta, é divisível por 6? Porque ele termina em um número par, então é divisível por 2. E ele termina em um número... Desculpa. E ele é divisível por 3, né? Porque a soma dos algarismos forma um número divisível por 3, como a gente já viu ali em cima. Então, de certeza absoluta. 18 é um número que está ali na tabuada, né? Está na tabuada do 6. Mas, né? Ele é divisível por 2, porque é par. E é divisível por 3, porque a soma dos algarismos dá um número divisível por 3. Consequentemente, como ele é por 2 e por 3, ele de certeza absoluta também vai ser por 6. O 8, ó, como ele é um parente do 4, a gente vai ter que pegar aqui, ó, os três últimos algarismos e verificar se o número formado, né, não é soma, se o número formado pelos três últimos algarismos é divisível por 8. Então veja só esse trolhoço aqui, ó, os três últimos algarismos, ó, formam o número 8. E 8 é divisível por 8. Então esse trambolho inteiro ali, tá, é divisível por 8. Esse aqui, ó, os três últimos algarismos formam o número 160. Então, de certeza absoluta, esse trambolho todo que está ali é divisível por 8, a divisão da exata. Deixa que você teste em casa aí e veja a mágica acontecendo, tá? O 9. O 9 ele é um parente também, né? Ele é um parente do 3. Então, se a soma é o mesmo critério, só que agora, ao invés de ter que ser divisível por 3, né? A soma dos algarismos vai ter que ser divisível por 9. Então, vamos ver aqui, ó. 7 mais 0 dá 7. Mais 1 vai dar 9. Então, a soma dos algarismos aqui, ó, desse número, deu 9. Portanto, esse cara também é divisível por 9. Quando a gente soma os algarismos aqui, ó, 5 mais 4, 9, mais 7, 16, mais 8 vai dar 24, 36. Se eu somar os algarismos aqui, ó, vai dar 36. E 36 é divisível por 9, portanto, esse trambolho todo é divisível também, né, por 9. E o critério de divisibilidade por 10, tá? Vou pegar uma coisinha aqui, ó. Critério de divisibilidade por 10, basta que o número termine em 0, tá? Se terminar em 0, é divisível por 10. Você deve ter observado, né? Eu pulei o critério de divisibilidade por 7. Isso é algo pessoal meu, que eu sempre passo para os meus alunos, tá? Então, assim, se você quiser, tem um critério de divisibilidade por 7. Eu não vou ensinar nessa aula, porque eu sou do time que acho melhor tentar dividir por 7 do que aplicar o critério, porque são várias etapazinhas assim. Não são tantas não, mas enfim, eu não gosto de aplicar as etapas, eu gosto de tentar mesmo. Para mim é mais rápido, eu me sinto mais confortável fazendo assim, tá bom? Se você quiser procurar, procure aí com todo respeito, né? Mas em outro lugar, porque aqui você não vai encontrar, beleza? Bem, feito isso, a gente pode trabalhar aqui, ó, o algoritmo da divisão. Porque veja só, a gente aprende, né, a fazer isso aqui
na escola. A gente vai fazendo, a gente depois aprende ali a divisão com vírgula, etc, etc. Não é isso que a gente vai aprender nessa aula, tá? Eu sempre repito isso aqui. A matemática básica ela fica para você tentar exercitar por fora. Aqui a gente vai apenas aplicar a matemática já que a gente já aprendeu, né? Então, o que é que eu quero aplicar com vocês aqui? O algoritmo, tá? Uma utilidade útil para esse algoritmo que a gente aprende lá no maternal. O que é que a gente aprende no maternal, né? A gente aprende aqui, ó, que você tem aqui o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Você pode até anotar esses nomezinhos aí, que é bom saber, tá? É bom saber. Então, você tem ali, ó, o que é que essa divisão significa? Significa que a todo momento você está procurando aqui no quociente um número que vezes o divisor vá dar ali o dividendo, tá? E se der ou não, vai sobrar aqui algum resto. Isso aqui, em outras palavras, poderia ser escrito dessa maneira aqui, ó, que o dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Esse conceitozinho aqui, que tá bem obscuro por enquanto, né? Tá só letra e eu só palavra, só falando aqui ao léu para vocês, ele é muito útil em situações bem específicas, tá? Principalmente em situações em que se tem padrões repetidos. E é isso que a gente vai fazer agora no exemplo de uma questão do IFAL. Veja só aqui, ó. Nessa questão ali de 2017, ele pede para a gente considerar essa sequência infinita que fica ali, ó. Vou até já separar aqui, pegar essa cozinha. Ele vem aqui, ó, ifal m, aí ó, ifal m, ifal m, ifal m, assim ele vai, né? Sequência infinita. E aí ele pergunta qual é a letra da posição 2017, né? Nessa sequência que ele apresentou. Bem, eu sempre brinco aqui com os alunos que se você esquecer, se você não estiver seguro, você sempre tem a opção de fazer um por um, né? Agora sim, se você vai conseguir ou não já é outra história, tá bom? Uma maneira bem rápida de fazer isso é justamente o que a gente já está fazendo aqui, tá? Perceba que quando eu vou tentando observar, né, o padrão aqui que vai se repetindo, ele se repete de 5 em 5 letras. E o que eu fiz aqui, colocando essas barrinhas aqui, só para a gente ó, separar, só para a gente dividir as letrinhas aqui nas sequências repetidas, né? Já é um processo de divisão. Já é um processo aqui de separação, tá? Então veja só comigo. Não seria justo pensar que eu poderia pegar, imaginar, né? 2017 letras, tá? Nessa sequência. Tenta imaginar aí. 2017 letras nessa sequência. Dividir elas, ou seja, colocar em compartimentos ali de 5 letras, separar de 5 em 5, como eu estava fazendo aqui, ó. Tchau, tchau, tchau. Então, dividir isso de 5 em 5 e ver quantas sequências, ó, quociente, né? Quantas sequências de 5 eu vou dar 2017. Óbvio que a gente sabe pelo critério do 5 que esse número aqui não vai dar exato, né? Mas eu posso fazer aqui a divisão. Então vamos lá, ó. Vou pegar 2017 letras, no português é isso aqui, ó, na prática, né? Eu tô fazendo isso aqui, na teoria. 2017 letras e tô ali, ó, dividindo de 5 em 5. Tchau, 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 como já está colocado aqui, mas obviamente numa sequência de 2017. Então, pelo algoritmo, a gente vai ter o seguinte, né? 20 dividido por 5, aqui a gente vai ter 4, vai 20 aqui, 0, 0, desce 1, ó. Desceu, não dá para dividir, põe o 0 e desce o próximo. Então, 17, vamos escrever melhor, né? 17. 17 dividido por 5, isso aqui vai dar 3. Tá? 3 vezes 5, isso aqui vai dar 15. Restou aqui, ó, 2. O 2, ele não dá mais para dividir, tá? Não dá mais para dividir, então ele aqui seria o nosso resto. O que é que significa na prática? Simples assim, ó. Significa que eu tenho 403 sequências de 5 letras assim, ó, grupinhos de 5 letras, igual a gente está separando aqui, ó, tá o mouse. Então eu tenho 403 grupinhos de 5 letras e ainda depois de separar, ó, 403 vezes esses grupinhos de 5 letras, restaram aqui no final 2 letras. Então, repito, tenho 403 grupinhos de 5 letras ali e ainda restou 2. Ou seja, na sequência aqui, lá na frente, eu terei de novo, né? Ifal M seria aqui
o grupo da posição 403, né? E as duas próximas letras aqui seria, de novo, ó, o I e o F. Então, para dar 2017, eu teria que separar 403 grupinhos de 5 e ainda contar mais duas letrinhas à frente. Portanto, a resposta correta aqui, ó, seria esse bonitão aqui, letra B, de boa questão para se cair no Enem. É essa que você quer que caia, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, manda um direct. Fica à vontade, ok? Bem, aí vem aqui, ó, famigerado MMC. Vamos lá, ó. Eu vou ser bem prático aqui com relação a MMC e MDC, tá? E muito cuidado, porque você pode até ter aprendido de um jeito diferente e tal, e tudo bem. Veja só, se você aprendeu de um jeito diferente, e você aprendeu mesmo, é daquele jeito que você faz, continue fazendo, porque o que vai importar aqui é apenas a aplicação desses conceitos que a gente vai ter já já. Eu vou ensinar o jeito que eu faço, porque é assim que eu vou responder as questões, tá bom? Mas se você aprendeu, já sabe fazer de um jeito diferente, continue fazendo desse jeito. Ou, se você preferir, né, achar melhor esse aqui, faça desse jeito, fica a sua escolha, tá bom? Como é que eu encaro o IMC? Vamos colocar aqui um exemplo, ó. Como é que eu encaro o MMC? Vamos dizer que eu estou procurando o MMC, que é o mínimo múltiplo comum desses caras aqui, ó. Então eu vou ter o 24 e aqui o... deixa eu colocar outro número bacana. Vou colocar o 15. Tá? Quando eu procuro o MMC entre 24 e 15, eu estou procurando o menor múltiplo comum de 24 e 15. Ou seja, um número que eu consigo achar através de multiplicações que contém o 24 e o 15. Tá? É o menor número que eu vou encontrar, porque o maior não tem, que é infinito, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Como é que eu encaro MMC? Eu vou fazendo, minha gente, as divisões aqui, ó, por números que eu consiga dividir os dois ou não. Se dividir os dois, eu divido. Se não dividir, eu divido só um deles, tá? Mas até o resultado aqui embaixo fica todo mundo 1, tá? Então, aqui vai ser o meu dividendo. Aqui vai ser o meu divisor. E aqui vai estar o resultado da divisão, tá bom? Então, veja só. 24 e 15, vamos pensar devagar, eu consigo dividir por 3, né? Vamos pensar assim. Então, 24 dividido por 3, eu conseguiria ter 8 aqui, né? 15 dividido por 3, eu vou ter 5. Perceba que aqui, ó, o 8 e o 5, eles não têm divisor comum, tá? Então, aqui eu vou dividir o 5 por 5, que é primo, né? Números primos são aqueles que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, aqui eu vou ter 1. 1 só vai dividir por 1 mesmo, então não vou colocar aqui. E aqui eu tenho 8. Você podia dividir por 2, 8 por 4, depois por 2. Enfim, eu já vou dividir logo pelo 8, porque como eu falei, o objetivo é que todo mundo aqui, ó, resulte em 1 no final, tá? Feito isso, feito a minha divisão do MMC, sempre pensa assim, MMC tem que ficar todo mundo 1 aqui embaixo, independente de você ir dividir nos dois ao mesmo tempo, mais de um ao mesmo tempo, né? Se for dividir só um daqueles ali, mas sempre com atenção. Se der para dividir mais de um ao mesmo tempo, como deu aqui por 3, ó, você vai lá e divide, beleza? Então, agora o que é que a gente faz para descobrir o mínimo múltiplo comum? A gente vai vir aqui, ó, e multiplicar esses caras. Então, eu vou ter aqui, ó, 8 vezes 5, que dá 40. 40 vezes 3 vai dar 120. Então, aqui eu vou ter 120 como o MMC, como o mínimo múltiplo comum de 24 e 15, tá? Como eu falei, é o menor número que a gente vai encontrar, que a gente consegue escrever como multiplicações de 24 e de 15, tá bom? Depois tenta aí escrever 120 como 24 vezes alguma coisa, ou 120 como 15 vezes alguma coisa, tá bom? Inclusive a multiplicação do 15 é uma multiplicação conhecida, tá? 15 vezes um certo número ali dá 120. Bem, onde é que a gente utiliza isso aqui, tá? Na prática, a gente vai utilizar, isso você pode anotar aí, em questões de encontros, tá? O que é que isso significa? Significa aquelas questões que ele diz assim, olha, três ônibus saíram agora do terminal. Um volta ao terminal de, sei lá, meia hora, o outro volta de 1 em 1 hora, o outro volta de 4 em 4 horas. Só um exemplo aleatório aqui. Aí ele pergunta, daqui a
quantas horas ou em qual momento, né, eles vão se encontrar de novo, ou seja, vão sair juntos novamente. Essas questões de encontro, assim, elas envolvem justamente esse conceito do mínimo múltiplo comum. Ele quer saber o menor tempo ali possível para que esses ônibus se encontrem, né? Seria um múltiplo ali entre aqueles números, tá? E outra utilidade bastante disso aqui, né? Que a gente utiliza bastante, seria ali na soma de frações com denominadores diferentes, né? Então, quando você soma frações com denominadores diferentes, né? Aquela partezinha de baixo ali diferente, a gente utiliza o MMC daqueles números para poder continuar aquelas somas, tá bom? Então, fica aí. Deixa eu colocar mais um exemplo aqui para a gente resolver, tá? Para não ficar só nessa ideia. Eita. Vamos colocar mais um exemplo aqui, ó. Vamos descobrir o MMC entre três números, ó. 30, vou colocar aqui o 12 e vou colocar aqui o... vamos ver... Vou botar aqui o 28. Então vamos lá, ó. Você sempre pode fazer isso devagar, tá? Mas se você souber alguém que já divida todos eles, ótimo, ou que divida mais de um. Por exemplo, o 2 aqui vai dividir os 3. Então vamos começar pelo 2. O 2 aqui vai ficar 15, aqui vai ficar 6, aqui vai ficar 14. Perceba que o 2 divide esses dois, então eu vou continuar por 2. 2, o 15 não divide, fica aqui, 3 e aqui dá 7. Perceba que agora eu não tenho divisores em comum entre o 3 e o 7, né? São números primos. Mas entre o 3 e o 15 eu tenho. É o próprio 3, né? Então aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 7. Agora eu só teria como dividir por 5 e por 7, e aí todo mundo ficaria 1 aqui. Então ficou todo mundo 1, fui dividindo o máximo que eu consegui ali entre eles, né? E agora eu vou ter aqui o MMC através dessa multiplicação, tá? Ó, 5 vezes 7 dá 35. 35 vezes 2 vai dar 70, não é isso? 70 vezes 2 aqui vai dar 140. E 140 vezes 3 vai dar ali 420, né? Olha só esse número que bacana. Juro que não foi proposital, tá? Se você não entendeu, você tem uma mente muito limpa. Parabéns para você, tá bom? Então, 420 seria o menor múltiplo comum entre 30, 12 e 28. Tá? É o menor número que você consegue encontrar que pode ser escrito através de uma multiplicação de 30 vezes alguém, 12 vezes alguém, 28 vezes alguém. Tá bom? Bem, e o MDC? O MDC é o máximo divisor comum. Você pode anotar isso lá, o MMC, né? MMC, mínimo múltiplo comum. MDC é o máximo divisor comum. Então veja só, diferente do MMC que a gente ia dividindo ali até ficar todo mundo um embaixo para achar o mínimo múltiplo comum, né? O MDC a gente vai dividir até onde der. Ou seja, a gente vai justamente encontrar ali o máximo divisor comum. A gente vai dividir até não dar mais para dividir. A partir do momento em que não der mais para dividir, não dá mais para dividir ali, você encontrou o máximo divisor comum, tá? Então vamos fazer aqui, ó. Vamos ser bem prático, indo direto para um exemplo. Então, vou procurar o MDC ali entre 30 e 12. O que é que eu falei? A gente vai dividir isso aqui sempre por números iguais, tá? Como eu falei, esse é o meu jeito de fazer, tá bom? Então, por números iguais que eu falo assim, que dê para dividir os dois, tá bom? Se der para dividir só um igual ao MMC, você não faz. Você para ali. A partir do momento que não der mais para dividir, você para. Então, vamos dividir. Quem é que divide o 30 e o 12 ao mesmo tempo? Eu penso aqui no 2. Vou fazer devagarzinho, né? Então, 2, aqui vai ficar 15, aqui vai ficar 6. Quem é que divide o 15 e o 6 ao mesmo tempo? Qual o divisor comum? Ó? Máximo divisor comum. Comum. É o 3. Então, o 3 vai dividir. Aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 2. Veja só que coisa, né? 5 e 2 não tem divisor em comum. Não tem divisor comum. Então eu paro o meu MDC e agora multiplico aqui esses dois números para obter
o meu máximo divisor comum entre 30 e 12. Nesse caso aqui seria o 6. Ficou horrível ainda, né? Seria o número... Vai ficar desse jeito mesmo, seria o número 6. Não vai não, que eu sou virginiano, ó. Agora ficou melhorzinho, né? Enfim. Se bem que esse aqui tá horrível também, mas 6 seria o máximo divisor comum entre 30 e 12. Seria o maior, na verdade, né? O maior número que você vai encontrar que divide igualmente 30 e 12. Depois do 6, não tem mais nenhum. Antes do 6 tem. Olha aí, ó. 2, 3, né? Mas o 6 é o maior de todos. Vamos fazer mais um exemplo, antes de dizer a utilidade prática disso aqui, né? Vamos colocar aqui um exemplo. Vamos botar 100. Vamos botar aqui... vamos botar 102. Vamos botar aqui 118. E vamos botar aqui o 24. 24, pode ser 24. Bem, de novo, sempre procure divisões que dê para dividir todos, tá? Todos ali, porque é a divisão comum. Não é o mínimo múltiplo comum aqui. O mínimo múltiplo comum você tá nem aí, você vai dividindo lá até ficar todo mundo 1. Se der para dividir todos, divide. Se der para dividir só 2, você divide. Enfim, você vai dividindo até ficar 1. Aqui não. Aqui é divisão comum, tá? Lembra disso. Divisão comum. Para não se confundir, é só lembrar do nome. Divisão comum. Então, o número que divide todos aqui, eu poderia pensar no 2. Então, aqui eu vou ter 51. Uma boa ideia, né? Aqui eu vou ter 59, não é isso? E aqui eu vou ter o 12, não é isso? 12. E agora? E agora? Qual é o divisor comum entre 51, 59 e 12? Bem, isso eu vou ter que falar aqui para vocês. Não tem mais. Não tem mais. Porque o 29 é um número... Desculpa, o 59 é um número primo. Ah, João, mas como é que eu ia saber disso? Bem, você poderia ir tentando aí, né? Achar um divisor comum entre o 51, 59 e 12. Mas você não ia encontrar muito não, porque veja só, o 12 ele está limitando essa história, né? Então, depois do 12, na verdade, antes do 12, né? Não tem ninguém que divida o 59. Ó, critérios de divisibilidade. É por 2, não é porque é ímpar. É por 3, não é porque a soma não é divisível por 3. É por 4, não é também. É por 5, não é, porque não termina em 5 e 0. É por 6, não, porque não é por 2. Então já quebrou, também não é por 3, né? É divisível por 7? Não. 59 não é um número divisível por 7. Inclusive nem passa lá na tabuada do 7, né? É um número que é divisível por 8? Não é também. Passa longe da tabuada do 8 isso aqui também, né? É um número que é divisível por 9? Não é. Nem por 10. Né? Nem ia por 10 aqui também. Enfim. Então, a gente pararia aqui. E o 2 seria o máximo, o maior divisor comum entre 102, 118 e 24. Tá bom? Então, 2 seria o seu MDC. Ah, tá. E a utilidade disso aqui? Onde é que a gente vai utilizar isso aqui? A gente vai utilizar isso em divisões iguais, tá? Divisões iguais. Então, anote isso aí. Quando você estiver dividindo coisas igualmente, geralmente a questão fala assim: ah, vamos separar em kits com quantidades iguais. Ah, vamos separar em cestas básicas com quantidades iguais, ali, de arroz, feijão, enfim. Os caras que a gente vai fazer, inclusive, é sobre isso. Ah, vou dividir os materiais escolares de maneira igual aos alunos. Então, você tem lá os lápis, borrachas, enfim. Quando você faz uma questão em que você está dividindo certas quantidades, isso no plural mesmo, de maneira igual, distribuindo de maneira igual, então você vai usar o MDC, divisões iguais. Tá bom? Guarde isso aí, que a gente vai responder uma questãozinha já já, tá bom? Na aula de questão, que é outro vídeo. Então vamos lá. Números pares e números ímpares. Isso aqui é algo
também tranquilo, tá? Da gente fazer. Se for para dizer que isso é algo tão importante assim para o Enem, eu não consigo nem mensurar, porque eu não lembro de ter nunca visto uma questão que tratasse disso aqui. E a cara do Enem é tratar desse assunto e meio que explicar para você, tá? Mas ele não é obrigado a explicar, então é bom você indo saber, tá? Você ir sabendo, no caso, né? O que que acontece aqui? Eu vou explicar para vocês como é que a gente generaliza os números pares e os números ímpares, tá? Porque às vezes se uma questão disser assim, fulaninho tinha um número par, ele não diz qual é o número par, né? Você já sabe que vai ter que meio que usar isso daqui. Ou então ele falar assim, fulaninha tinha um número ímpar, né? São as questões assim que beiram a loucura, né? Porque aí começa a inventar coisa. Mas enfim, diz assim, Joãozinho brincou com Maria, né? Que ele tinha um número par, ele não disse qual era. Quem é que brinca dessas coisas, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, aí você utilizaria isso aqui. Então, vamos deixar de enrolada e vamos logo direto aqui ao ponto, né? Ó, todo número par, ele pode ser escrito nesse formato aqui, tal que o nosso n, ó, pertence aqui aos números naturais, tá? Eu ainda vou dizer assim, ó, os naturais sem o zero, tá bom? A gente não viu notações de conjunto e tal, mas enfim, isso aqui não é tão importante para o Enem não, tá? Essa partezinha aqui, nunca vi cobrar isso não, é bom saber, né? Mas o n pertence aqui aos números naturais. Veja só, sem o zero, né? Porque o zero, só levantar esse questionamento aqui, tá? É algo que se discute muito, tá? Eu lembro que na escola, quando eu aprendi na tia lá no maternal, eu lembro disso tranquilamente, que o zero era um número par, tá? Mas a gente diz assim hoje em dia que o zero é um elemento neutro, tá? Ele tá na neutralidade ali, é o famoso em cima do muro, tá bom? Não é nada ele ali, é justamente zero, fica lá, no canto dele. Então, todo número par, ele pode ser escrito dessa maneira aqui. Porque, repare, números naturais, né? Sem o zero é 1, 2, 3, 4, 5. Todo número par não é divisível por 2. Então, todo número par é um múltiplo de 2 ali, né? Então, ó, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. E assim você vai descrevendo todos os números pares. Basta ir colocando valores para o n ali, tá bom? Então, todo número par, ele pode ser escrito aqui dessa maneira, tá? E os números ímpares são mais simples ainda. Os números ímpares vão ser escritos dessa maneira aqui, ó. 2 vezes 32 minutos de aula já. Então vamos correr aqui, ó. 2 vezes n mais 1. Tal que o n pertence aqui aos números naturais, tá? Então, todo número ímpar pode ser escrito dessa forma aqui. Agora com o natural pertencendo, o zero pertencendo aos naturais ali, né? Porque, ó, 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Que é o primeiro número ímpar que a gente conhece, né? 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Que é o segundo número ímpar que a gente conhece. Então você vai atribuindo valores para o n ali, você vai tendo ali todos os números ímpares. Então números pares são escritos nesse formato aqui, os números ímpares são escritos aqui nesse formato. Se isso vai ser útil ou não na sua prova, aí é outra história. Geralmente o Enem não absorve muito esse tipo de conteúdo aqui, mas eu estou colocando aqui por desencargo de consciência, né? Então, vamos lá para o último tópicozinho aqui, que são o número de divisores naturais. Isso é outra coisa que, assim, pode ser cobrado porque isso tá lá no ensino médio, tá bom? Os livros abordam esse tipo de coisa. Mas não é algo que tem uma aplicação além dessas questões que viajam, como eu falei, né? Das questões que chega para você e diz, olha, Joãozinho foi brincar com Maria no intervalo da escola. Aí desafiou Maria a dizer os divisores naturais de tal número. Pelo amor de Deus, homem, quem é que brinca com esse tipo de coisa na escola? Né? E se vê alguém brincando assim, pode chamar a diretora que tem alguma coisa de errado. Né? Algo de errado não está certo ali. Então, é bom levar para a prova, é bom saber isso aqui, mas se vai cair mesmo isso assim, o cara não disse que não cai, porque pode cair e o cara quebrar a cara, né? Mas, pelo amor de Deus, ó, pelo amor de futuro, pelo amor de Deus. Então, ó, veja só. Ah, todo número, todo número, ele pode ser escrito como uma fatoração, ou seja, como uma multiplicação, tá? De números primos. Como eu já falei aqui na aula, né, hoje, números primos são aqueles números que são divisíveis
por 1 e por ele mesmo. E ninguém mais. Esses são os números primos, tá bom? E aí o que acontece aqui é que para descobrir o número de divisores naturais, você vai ter que fatorar ali o número em números primos, tá? E olhar para os expoentes dessa fatoração. Como assim? Venha comigo bem devagarzinho aqui, que é bem mais gostoso. Então vamos pegar aqui, ó, o número 12 e vamos fatorar ele em números primos, tá bom? Daqui a pouco eu dito para você anotar tudo direitinho aí, tá bom? Então, ó, o passo a passo, né? Então aqui você vai ter o 12. Vamos fatorar em números primos. O primeiro número primo que eu penso aqui é o 2. Então, fatorando em números primos, 2 aqui vai dar 6. O 2 de novo aqui vai dar 3. 3 aqui vai dar 1, pronto. Então, a fatoração seria 2 vezes 2, que dá 2 ao quadrado, vezes 3 sozinho, que seria 3 elevado à primeira potência. Como eu falei, a gente vai ter que fatorar os números em números primos, né? Uma fatoração de números primos e olhar para os expoentes. O que a gente vai fazer, ó? O expoente do 2 aqui é o 2, o expoente do 3 aqui é o 3. E aí eu vou dizer assim, ó, que o número, vou chamar de nzinho, o número de divisores naturais ali vai ser sempre igual a você pegar esse expoente que está ali, ó, multiplicar por esse outro expoente que está ali, que é 1. Esses dois expoentes, ó, 2 veio para cá, esse 1 veio para cá, somado aqui, ó, com 1. Então vai ser a multiplicação desses caras somados com 1. Então 2 mais 1 dá 3, 1 mais 1 dá 2. O resultado dessa expressão aqui, ó, daria n igual a 6. O que é que esse 6 significa aqui? Significa que o 12 tem 6 divisores naturais. Se a gente for contar, de fato, ó, quem são os divisores naturais do 12, né? Ele mesmo, o número 6, o número 4, o número 3, o número 2 e o número 1. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 divisores naturais aí do número 12, tá? Vamos para mais um exemplo antes de eu ditar. Então, vamos pegar aqui o 24 não, que é o dobro, né? Vamos pegar aqui 32. Vamos pegar 32. Eita. Vamos lá, ó. 32 dividido por 2 vai dar 16. Esse dividido por 2 vai dar 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Daria 2 elevado à quinta potência. E essa seria a fatoração do 32 em números primos, tá? Vamos lá. O que é que eu posso fazer aqui, ó? Vou dizer que o número de divisores naturais do 32 seria ali o 5 mais 1. Você pega o expoente, ou os expoentes, que foi o caso aqui, soma 1 aos expoentes, ó, soma 1 aos expoentes, e multiplica esses resultados dessas somas. Tá? Então, aqui no caso não tem multiplicação a fazer. Então, o número de divisores naturais do 32 seria aqui o próprio, o número, a quantidade, né? Seria igual ali, seria o 6, tá bom? Se você quiser, a gente conta aqui, ó. De novo, quem são os divisores naturais do 32, né? Então, daria 32, daria 16, daria aqui o 8, né? Daria o 4, daria o 2 e daria o 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 divisores naturais para o 32, tá bom? E únicos, né? São únicos aí. Então, para você descobrir o número de divisores naturais, anote aí o passo a passo, tá? Primeiro passo, fatorar o número em termos primos. Primeiro passo é esse. Segundo passo, pegar os expoentes da fatoração e somar 1 a cada expoente. Esse é o segundo passo. Terceiro passo,
pegar o resultado das somas do segundo passo e multiplicar esses resultados. Feito isso, você vai ter ali o número de divisores naturais de um número. Beleza? Então, minha gente, para a aula de hoje é isso. Já vamos em 40 minutos de aula, tá bom? As próximas duas aulas aqui, tá? Vai ser as aulas de exercício que vai ser liberado junto com essa, então vocês já vão estar vendo aí. Mas exercício aí de MMC e MDC. Beleza? Então, vejo vocês aí na próxima aulinha.